O número de mulheres eleitas nas últimas eleições municipais reflete um cenário de desigualdade de gênero na política brasileira. Apesar de avanços na legislação, a representatividade feminina segue abaixo do esperado, com apenas 5,5% do sucesso nas candidaturas de mulheres em 2020, frente aos 15,2% de homens. Um simpósio realizado pela Universidade Federal de Goiás jogou luz sobre esse tema, revelando dados preocupantes sobre a baixa participação de mulheres na política e as dificuldades que elas enfrentam. A pesquisa, coordenada pelo Núcleo de Direitos Humanos da UFG, analisou a desigualdade de gênero nas eleições de 2020 e buscou projetar o que pode ocorrer nessas eleições. O Índice de Equilíbrio de Gênero, o IEG, desenvolvido para mensurar essa diferença, mostra que nenhum estado brasileiro alcança a igualdade entre homens e mulheres eleitas. As mulheres devem ocupar os espaços de poder e decisão, que as mulheres não são menores ou menos preparadas ou que não têm o emocional ou a garra necessária. Pelo contrário, mulheres são líderes natas, são influenciadoras sociais que diariamente estão em suas comunidades fazendo política pública. Então essas mulheres precisam ser incentivadas a participar desses espaços de disputa dentro e fora dos partidos. Essas mulheres precisam que a sociedade as apoie, enxerguem nelas a capacidade de serem gestoras, independente da sua formação educacional, da sua graduação, para que a gente de fato consiga, alcance uma democracia mais justa, mais inclusiva e representativa. A região Sudeste, historicamente mais desenvolvida em diversos aspectos, surpreendeu ao aparecer com a mais desigual do país. Estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentaram os piores índices, com o IEG variando entre menos 0,82 e menos 0,79, muito distantes de qualquer equilíbrio de gênero. São diversos fatores que acabam dificultando a ascensão, a participação e permanência das mulheres na política brasileira. A gente pode elencar vários, mas começando com as políticas públicas. Não adianta existirem políticas públicas, legislações que garantam a participação feminina na política, cotas, recursos, e essa legislação não ser cumprida. E além disso, o não cumprimento ainda ser anistiado. Muitas pessoas ainda acreditam que o lugar da mulher não é na política, isso é de fato uma falácia. Estudos mostram que mulheres à frente de serviços públicos, como gestoras, trazem a melhoria da qualidade de vida da população e que elas são capacitadas para estarem na frente, em fronte ali, né, como candidatas, assim como especialistas, consultoras, assessoras, nos bastidores. Além da violência simbólica, outros tipos de agressão também foram destacados, como a violência econômica, que corresponde a 13% dos casos, e a violência física, que inclui até feminicídio, com 10% das ocorrências. As ameaças e a intimidação ainda são recorrentes, minando o espaço feminino na política. As mulheres elas são atacadas diariamente de forma diferente com que os homens, candidatos e mandatários. Sempre julgando a sua aparência, a sua forma física, o seu caráter ali com palavras de baixo calão, vulgares. Então essas mulheres, elas sofrem diversos tipos de violência que podem ser físicas e não físicas, podem ser econômicas, simbólicas. Então elas são atacadas quando elas não recebem o financiamento que elas têm direito, elas são atacadas quando elas não podem fazer uma campanha no período da noite, dependendo da rua, do bairro, às vezes em restaurantes porque são assediadas. Elas são atacadas e violentadas quando mulheres candidatas e mandatárias são mortas por conta de questões políticas. Os dados são claros. A desigualdade de gênero na política brasileira permanece uma realidade alarmante. Com as eleições de 2024, a expectativa é que o cenário possa melhorar, mas os obstáculos, desde a violência política até a desigualdade nas candidaturas, ainda impõem grande desafio para as mulheres, que buscam representar a população.